Mitos e verdades sobre Xamanai, sobre o Retaté. Meus amores, como que vocês estão? Gente, esse vídeo é basicamente para dois públicos. O primeiro, a galera do manto, a galera que gosta do movimento. E o segundo grupo, aquelas pessoas que não creem ou que quando olha fala, não, isso aqui é da carne, isso aqui não é de Deus. Então fica nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e que muitas dúvidas também serão sanadas, tá? Tudo que eu trazer aqui referente a dom espiritual, referente à experiência com o Espírito Santo, vai ser baseado na Bíblia, obviamente, e também baseado na minha experiência com Deus até aqui. Então eu creio que eu tenho um pouquinho só de autonomia para poder falar com vocês sobre isso. Gente, a primeira coisa que eu quero falar com você, pro grupo que não crê, pro grupo que não gosta, quando você vê, não julgue. Tipo, de você falar assim, se fosse de Deus, eu estaria sentindo. Se fosse realmente de Deus, pelo menos um arrepio eu ia sentir. Isso, na verdade, é um equívoco, porque vai depender de duas coisas, no meu ponto de vista, e também baseado na palavra. Primeira coisa, você precisa ter intimidade com Deus para você ter essa sensibilidade. Você precisa ter discernimento de espírito para você ter essa percepção, para saber se é de Deus ou se não é. E o segundo motivo, basicamente, é que, gente, o apóstolo Paulo, o cara cheio do manto, o cara cheio da presença de Deus, imitador de Cristo, o cara era o top e ele entrava no lugar, pregava e muitas vezes ninguém cria, ninguém acreditava. Então, se o apóstolo Paulo chegasse na igreja hoje, século 21, na situação que está hoje, muita gente não ia sentir nada, não ia se comover, não ia se converter, não ia acreditar. Então isso vai depender muito do quão próximo de Deus você está. Às vezes você está frio, você está falando, ah, mas eu não senti. Aí entra um outro ponto que eu ouvi alguns dias atrás e é muito interessante. O dom de línguas ou o movimento é para edificação própria de quem está ali passando por aquela situação. A pessoa está falando em línguas, se ela não estiver profetizando algo sobre outras pessoas, ela está se edificando. Logo, se ela está se edificando, não há uma obrigatoriedade de você sentir algo, entende? Então, a primeira coisa é, não julgue baseado no sentir. Não julgue baseado em, eu não tô sentindo, eu não tô percebendo, eu não tô entrando no meio também, então não é de Deus. Para com isso. Nós precisamos ter muito cuidado com essa questão de julgamento e é algo que não sai da minha mente todos os dias. Eu preciso me lembrar dessa passagem, que é quando Deus coloca aquela lepra em Miriam por ciúme de Moisés. Ou seja, mesmo que você seja um servo de Deus, se você se levanta contra um outro servo de Deus, Deus tem ciúmes. E aí, meu filho, eu que não quero estar nesse meio. Tanto que eu faço o possível. Às vezes se torna difícil porque nós somos muito carnais. De você apontar o dedo, de você falar alguma coisa, de você criticar. Mas hoje eu tenho essa percepção de saber que Deus, à mesma medida que Ele tem ciúme de mim, Ele tem ciúme de outras pessoas, talvez muito mais ciúme de você do que de mim. Então eu não quero mexer com alguém que Deus que vai defender essa pessoa. Então cuidado, tá? Você vê alguém rodando no manto, rodando no mistério, fica no seu cantinho de boa. Não sei se é de Deus, se não é, o que isso acrescenta na minha vida? Nada, não faz diferença nenhuma pra você. Então se controle, guarde sua opinião para si, peça perdão a Deus se você já julgou ou se você tem o costume de julgar, e basicamente isso. Outra coisa que é um mito completo, e eu fico impressionada como que as pessoas não aprendem isso. Tipo, desceu o mistério, o manto, aí a pessoa fala, eu nem me lembro o que eu falei. Ou a pessoa rodou, pulou, rodopiou, sei lá o que fez. Aí depois, eu não lembro como que foi. Eu nem vi como que aconteceu. Mentira, tá? Se isso aconteceu com você, aí sim você se preocupe, porque não era de Deus. O Espírito Santo, ele não nos tira o discernimento, ele não nos tira a nossa capacidade de percepção, ele não tira a nossa visão. Pelo contrário, ele vai amplificar a nossa visão. A gente vai ficar muito mais atento, muito mais sensível. E uma comprovação disso é que o apóstolo Pedro estava lá no mistério, no Xamanai. Você pensa o primeiro movimento do Espírito Santo na terra, lá em Atos 2, e o povo começa
começa a dizer que eles estavam bêbados, começa a falar que 9 horas da manhã eles já estavam daquele jeito, tava todo mundo doido e tal. Se fosse um nós da vida, a gente ia simplesmente, eu não tô nem escutando esse povo falando mal de mim, que eu tô no mistério, eu tô não sei o quê. Só que o apóstolo Pedro, ele nos prova que o Espírito Santo, ele não fecha a nossa visão em nossos ouvidos, porque ele se levanta no meio do manto e simplesmente fala: ei, a gente não tá doido, a gente não tá bêbado, isso aqui é o Espírito Santo. E ele ainda vai e prega pro povo, ele ainda fala: não, isso aqui é o cumprimento de uma promessa. Então, se você não tem essa percepção de saber o que tá acontecendo quando você tá ali no manto, no mistério, se preocupe com isso, tá? Uma outra coisa, gente, que na verdade eu pensei no nome desse vídeo colocar aula de Xamanai, aula de Reteté, porque são algumas dicas preciosas para você que é do mistério, que é do Reteté. Gente, pelo amor de Deus, o que eu ouço de não cristão, o que eu ouço de pessoas que são cristãos, mas não creem no mover do Espírito Santo, falando assim: fulano bateu a cara na parede. Fulano simplesmente deu um tapa na cara de não sei quem tava rodando e deu um tapa e não sei o que. Gente, isso acontece porque as pessoas, quando elas entram ali naquele movimento, e inclusive se você tem curiosidade para saber como que funciona, como que recebe, por que acontece, deixa nos comentários que eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso, sobre o mover do Espírito Santo, tá? Claro, se vocês quiserem. Mas enfim, quando entra naquele mover e não tem controle, entre aspas, porque na maioria das vezes tem controle sim, mas a pessoa decide se entregar, o que não é errado. Ela deixa mover, ela deixa acontecer. Só que não é algo que te força: eu não consigo parar. Pra chegar nesse nível de não conseguir parar é porque a pessoa tá só transbordando no tema, e o que é difícil no tempo de hoje, né? Então acontece de você sentir o desejo de marchar, sente aquele impulso, você faz se você quiser. Aí as pessoas, quando entram nessa situação de mover, fecha o olho. Eu fico assim: mas gente, com o olho fechado, o Espírito Santo não vai ficar assim, não, aqui tem uma pessoa, aqui tem uma parede, aqui tem não sei o que. Não, é você que tem que abrir seu olho. O manto não vai sair porque você abriu o olho. E eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Eu falo isso com propriedade. Não tem negócio de eu tenho que fechar o olho porque senão eu vou cortar a conexão. Não, se você tá entrando no secreto, na presença de Deus, você tá tendo um encontro com Deus, aí tem a questão de conexão, sim. Aí distração, aí às vezes você vai olhar pro irmãozinho que tá do lado, não sei o que. Aí sim. Agora, no mistério ali, principalmente culto, não tem isso não, gente. Abre o olho, olha ao redor, veja o que está acontecendo. Aí pega seu mistério lá com o olho aberto, fala em línguas com o olho aberto, que é para não acontecer da gente escandalizar o evangelho. Porque realmente pessoas... Você já pensou? Alguém entra no mistério, e eu falo isso porque eu já tomei tapa na cara, viu? Tá, eu bem no início, pleníssima: Senhor, obrigada, com meu olhinho fechado. Daqui a pouco, quando eu vi falar pancada, eu falei: meu Deus do céu, o que foi isso? Quando eu olhei, a pessoa tava no mistério do lado. É algo errado? Não, mas você imagina se fosse um descrente. Você imagina se fosse alguém. Aí pronto, escandalizava de vez. Então, abre seus olhinhos, fica ligadinho, mantenha a conexão. Só você ter esse equilíbrio. Esse é um conselho que eu dou para todo mundo, que eu sei que é do mistério, que é aí do Pentecoste. Abre seu olho, porque o Espírito Santo, ele vai te dar aquele mover, mas você tem que estar ligado no que está acontecendo também no mundo físico, entende? É uma questão de sensibilidade do Espírito Santo. Gente, nós percebemos, principalmente, isso eu não estou falando mal, tá? Eu estou falando para te despertar. Principalmente essas igrejas menores, elas rotularam como ser cheio de Deus é viver nesse manto, nesse Xamanai. Quanto mais você roda, quanto mais você pula, quanto mais você rodopia, quanto mais não sei o que. E aí se tornou um rótulo tão sério, tão algo que a gente precisa vigiar muito, que aí as pessoas rodam, pulam, não sei o que, muitas vezes é da carne. Por isso que precisamos buscar o dom de discernimento de espírito, tá? E tipo assim, cá fora não muda nada. Lá dentro,
bagaça com tudo e roda pra cadeira e joga pro lado, só que o seu interior não é transformado. Então, para finalizar esse vídeo, você precisa entender que esse mover físico não é avivamento. Vou repetir, esse mover físico não é avivamento. Não se engane, não se engane. Esse mover físico é sim um mover do Espírito Santo, dependendo, claro, da situação, porque tem gente que, como eu falei, dessas igrejinhas que já tem esse rótulo de estar sempre rodando, pulando e não sei o que, e terra, aí já se torna automático. Não, chegou um visitante, eu tenho que mostrar que eu sou cheio de Deus, então vai lá e roda, já fica no automático. Eu não tô julgando, tá? Eu tô falando uma realidade que acontece. Então, não olhe essas pessoas, e eu falei no vídeo anterior sobre línguas estranhas, para você não se espelhar em todo mundo, porque você tá vendo de uma forma exposta dom, de uma forma exposta um mover físico. Não. Se espelhe em pessoas que são referência em tudo na vida. Gente, vou finalizar esse vídeo para não ficar muito longo. Vou trazer ainda essa semana, se o Senhor permitir, sobre batismo no Espírito Santo. Então já ativa as notificações e se inscreve, você que não é inscrito, que é para não perder os próximos vídeos, gente. Tenho certeza que nesse próximo, aí a chama vai descer para você aí também. E o último ponto é que, voltar lá no início, quando eu falei, não julgue. Não fale que é da carne, que é de demônio, que... Não, fica calado, fica de boa. Não vai influenciar em nada na sua vida. Então que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, que é amanhã às 8 da noite. Até o próximo.